que é a tuberculose, doutor Márcio? Tá, é importante antes a gente evidenciar que a tuberculose já foi doença mal do século. Isso, Século XIX XIX. não foi à toa que foi no século XIX que surgiu. Foi lançado o Dia Mundial da Luta contra a Tuberculose, porque o século XIX a tuberculose foi o grande mal do século. A gente lembra que expoentes da nossa literatura e da literatura europeia morreram tuberculose, como Castro Alves, Álvares de Azevedo, Lord Byron na Europa e também John Keats também na Europa morreram de tuberculose. A época do romantismo aqui brasileiro, inclusive, alguns poetas, eles achavam inclusive que era como se fosse uma maldição, né? Uma maldição e muitos deles às vezes desejavam contrair a tuberculose. Pra você ter uma ideia, alguns poetas nossos aqui, daquele que é Bahia, com Castro Alves mesmo, ali você tem a Ladeira da Montanha em Salvador. Sim. Existia um prostíbulo lá, que até hoje existe, né? Eles frequentavam muito aquilo ali e eles escarravam na boca, aqueles que tinham tuberculose, escarravam na boca de outras pessoas para aquelas outras pessoas adquirirem tuberculose, que achavam como se fosse assim, um mal do século, uma coisa da moda, eu deveria pegar, sabe? Existia muito isso, um paradoxo isso aí. Então, ele dizimou centenas de pessoas, essa doença entre o final do século XIX e metade do século XX, principalmente, porque ali pela década de 40 e 50 a gente começa a ter o advento dos antibióticos, a estereotomicina principalmente surge ali, e a gente começa a ter uma luz com relação ao tratamento da tuberculose. E aí, de 50 em diante, a gente começa a observar uma queda exponencial da prevalência da doença. Porém, quando chegou a década de 90, a gente viu de novo um aumento absurdo do número de casos, o que fez com que a Organização Mundial de Saúde decretasse ali por volta de 93 a tuberculose novamente como uma emergência global. Né? A doença é como se ela estivesse recrudescendo e aí voltou a causar preocupação no mundo todo. A gente hoje, você comentou agora a respeito de HIV, a tuberculose, principalmente após o advento do vírus da AIDS, ganhou notoriedade, porque existe uma relação muito grande entre o vírus HIV e a tuberculose, porque a tuberculose, Geide, é uma doença que está muito relacionada com desnutrição, está muito relacionada com quem tem baixa imunidade. Nos Estados Unidos, como é um país onde as pessoas não passam fome, lá, até que se prova o contrário, quem tem tuberculose tem AIDS, tem HIV. Tem essa correlação. Porque o Brasil, como é um país onde as pessoas passavam muita fome, tinha muita desnutrição e baixa imunidade, por conta de questões sociais, a gente não tinha essa correlação aqui necessária. TB igual a ter HIV. Né? Mas nos Estados Unidos era assim. Então você vê, existe uma correlação muito grande, tanto que hoje, vocês têm ideia, agora no século XX, aliás, no ano de 2020, nós tivemos cerca de 10 milhões de pessoas acometidas em todo o mundo de tuberculose, 21 não foi diferente. E com o advento... 10 milhões de pessoas? Exatamente, com cerca de 1.300.000 mortes, sendo com uma parcela significativa também... Mais de 10% aí, né? Sendo com uma parcela significativa também de mortes acontecendo em pessoas abaixo de 15 anos. De 15 anos? E algumas abaixo de 5 anos de idade. Então veja a importância disso. O Brasil, nesses números? O Brasil, nesses números, esses números que eu passo para vocês, esses números globais, aqui no Brasil, a gente teve uma prevalência mais ou menos proporcional a essa aí. E entre os estados da federação, nós tivemos alguns que tiveram uma prevalência um pouco maior do país, que foi em torno de 9,1%. E por incrível que pareça, aqui do Nordeste, que a gente esperava ter mais, somente o boletim saiu ontem. O boletim atual sobre tuberculose saiu ontem. Tivemos apenas Pernambuco e Rio Grande do Norte, entre os 12 que mais tiveram casos aqui no nosso país, né? O que chama atenção para que a gente está mudando um pouco essa realidade da condição social nordestina. Né? O nordestino hoje está passando, graças a Deus, menos fome, está melhorando alguns índices nesse sentido. Porém, a notificação, ela sempre foi, de certa forma, prejudicada pela ausência de alguns pacientes que não são notificados, ou seja, por uma subnotificação. Com o SARS-CoV-2, isso piorou muito, porque muitas das ações que foram planejadas deixaram de ser planejadas e executadas. Então, isso fez com que as ações do próprio Ministério precisassem ser modificadas, que a gente espera, de acordo com esses últimos dados que a gente teve, né, que a gente recebeu, que lá na frente a gente tenha um aumento da mortalidade, porque muitos casos não foram notificados ainda. E vão voltar a ser notificados. A gente está esperando uma curva ascendente em relação à mortalidade. Pode acontecer da pessoa também ter tuberculose se tiver um caso de Covid grave, doutor Márcio? Pode sim. Mas assim, só antes de responder, se eu estou respondendo a primeira pergunta que você falou, a respeito do bacilo de Koch. Então, o bacilo de Koch é uma micobactéria
tá? E como micobactéria, ela tem características peculiares, que ela chama micobactéria porque ela tem características semelhantes a fungos, semelhantes a bactérias, né? Então, tem características das duas. Costuma ter um quadro muito arrastado, não é uma doença que faz uma doença aguda da noite para o dia. Costuma você passar semanas, às vezes, com sinais e sintomas até você ter a suspeita disso. No caso de tuberculose, a gente começa a rastrear, suspeitar de que possa ser tuberculose a partir de 3 semanas de tosse. Alguns falam a partir de 2 semanas que já pode estar fazendo isso. Então, a gente tem que sempre estar investigando aquelas pessoas que têm tosse persistente por cerca de 15 a 21 dias, associada à perda de peso, febre, que geralmente costuma ser vespertina ou início da noite, né? Sudorese noturna. Emagrecimento rápido também pode caracterizar isso. Então, a gente está sempre investigando essas pessoas. Se você for avaliar isso aí, são sintomas muito parecidos com o da Covid. Então, como a Covid é a coisa recente e a prioridade foi Covid, baixou-se muita guarda e muitos testes deixaram de ser realizados por diversas situações, né? Então, assim, foi menos baciloscopia, menos teste rápido molecular, menos cultura. Então, com isso, a gente teve uma parcela muito grande de pessoas, nesse período de 19 e até hoje, que estavam com a doença e que não foram diagnosticadas. Por isso, a gente espera que mais lá na frente a gente vai ter uma piora em relação aos números, em relação à mortalidade disso aí. Então, o esquema para tratamento das micobactérias, ele também costuma ser esquemas especiais, e não é à toa que a gente trata a tuberculose e hanseníase, porque a hanseníase também é uma outra micobactéria, né? A gente tem o bacilo de Koch para tuberculose e o bacilo de Hansen para hanseníase. As duas têm um tratamento com poliquimioterapia, porque a monoterapia não costuma ser efetiva. Você tem que ter vários medicamentos. Exatamente. Então a gente costuma drogas, né? utilizar várias drogas por longos períodos. Então, tuberculose a gente trata por uma média de 6 a 9 meses, podendo ser maior. né? A gente chama, alguns chamam de PQT, poliquimioterapia, outros vão fazer a gente chama de esquema HIP, tem vários nomes que a gente dá para esses esquemas, né? E às vezes esse prazo pode demorar até mais do que 9 meses para tratamento. O hanseníase já foram 24 meses, baixou para 18, hoje a gente está com 12 meses de tratamento. Mas veja que são doenças que têm um curso bem arrastado. O hanseníase pode ficar o período de incubação pode ir de 2 a até 7 anos. Imagina você estar 7 anos doente sem apresentar sinal ou sintoma, algumas vezes. E só depois de você já ter quase uma década de doença, você começar a apresentar sinais e sintomas clássicos, quando você já está sequelado de muita coisa, né? Então, são patógenos muito difíceis de serem tratados e a gente precisa cada vez mais estar fazendo busca ativa, estar avaliando contactantes, porque são doenças transmitidas por via aérea, tá? Então, a gente, para poder conseguir alcançar as metas, que segundo a Organização Mundial de Saúde é de ter apenas 5 em cada 100 mil habitantes, tá? A gente vai precisar suar muito ainda, que a gente vai ter que trabalhar muito para poder conseguir atingir esses dados. Para as pessoas entenderem esses sintomas e tomarem as providências necessárias, que a gente não quer criar nenhum alarme, nenhum terrorismo, mas é exatamente esclarecer a população como deve proceder. Quando o senhor diz, olha, tosse persistente de 15 a 21 dias, eu lembro que lá atrás, na verdade, até hoje se diz, a pessoa está tossindo e quando escarra, diz, rapaz, está com tuberculose. Aí passa-se a ideia que a tosse, ela tem que ser uma tosse com secreção, com escarro. É de fato um sinal, porque em cima disso daí, em tempos de Covid, tem gente que está tossindo com escarro e disse, não, eu não estou de Covid, eu estou com a gripe, né? E pode ser uma tuberculose, Sim. E pode ser uma Covid, né? Mas as pessoas também elas tendem a se blindar com medo até mesmo do diagnóstico da doença. O senhor é médico, o senhor sabe disso, que muitas vezes o paciente não quer ir ao médico ou fazer o exame com medo do diagnóstico, né? E esconde-se para si próprio. Essa tosse é uma tosse seca, é uma tosse que pode ser com secreção? Como é que é? Geida, veja bem, as pessoas leigas têm a tendência a acreditarem que tuberculose é exclusiva do pulmão. Não é, tá? Tuberculose no pulmão é tuberculose pulmonar. É a mais frequente, a mais prevalente que a gente tem, mas podemos ter tuberculose em diversas partes do corpo. Inclusive aqui a gente tem pessoas com tuberculose no olho, tratando tuberculose pleural, tuberculose óssea, tá? Então, o bacilo assim, pode se alojar em vários locais. Exatamente. Na meninge, fazer meninge tuberculosa, que inclusive também é um quadro bem arrastado, demora a ser diagnosticado e é difícil o diagnóstico, tá? Então, assim, nem sempre a tosse vai ser com secreção.
tá? Às vezes a tosse pode ser uma tosse seca. E nem sempre vai existir tosse. É isso que precisa lembrar. Quadros arrastados de febre com essas mesmas características de perda de peso deve suscitar a necessidade de se fazer uma avaliação médica. A gente lembra que tuberculose não é uma doença que precisa ser tratada em nenhum serviço especializado. Deve suscitar a necessidade de se fazer uma avaliação médica. A gente lembra que tuberculose não é uma doença que precisa ser tratada em nenhum serviço especializado, é uma doença da atenção básica, o que significa dizer que todo e qualquer município em todo o território nacional tem a obrigação de fazer diagnóstico e tratamento. Justamente porque a gente tem uma deficiência de cobertura médica e que está diminuindo bastante nos últimos anos, e eu acredito que nos próximos 10 anos a gente sana esse problema de cobertura médica, porque agora a gente vai ter um exército médico muito maior. É justamente por isso que o Ministério da Saúde estabeleceu os protocolos para o tratamento, para que em qualquer local do Brasil o tratamento seja feito da mesma forma. Inclusive, desde que existe o diagnóstico, os enfermeiros também podem conduzir o tratamento. Se o diagnóstico já foi estabelecido, eles têm acesso aos medicamentos que vêm via protocolo, é distribuído para todo e qualquer posto de saúde, desde que haja a notificação e haja alguém para estar acompanhando. E o tratamento pode ser conduzido, então, em qualquer unidade básica de saúde. Ou seja, você pode estar na Caatinga do Moura, você pode estar na Cafelândia, você pode estar lá em Canabrava, de Mirangaba, você pode estar ali em São Tomé, São Formoso, qualquer local que tenha um profissional de saúde que possa, de enfermagem ou médico, que possa acompanhar, pode fazer esse tratamento. Então, não precisa necessariamente você ter secreção, tá? Ter catarro para isso. Quando a gente tem, geralmente, evidentemente, a gente está na forma mais prevalente, que é a tuberculose pulmonar. Mas a forma extrapulmonar, e entre elas a pleural também, é muito frequente.